Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo e professo na Ordem Franciscana Secular. Também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana, que eu me utilizo de outras fontes além de blog, Facebook, Instagram. Sempre com o único objetivo, divulgar a mística e a espiritualidade franciscana. Mais precisamente a franciscana secular, a Ordem Franciscana Secular. Pois bem, hoje eu queria conversar com vocês sobre a minha experiência de oração, minha vida de oração, a sua evolução durante os anos, com mais de 20 anos já de caminhada, e eu queria compartilhar com vocês. Pois bem, no começo, a minha vida de oração, talvez até antes de me engajar, era uma sensibilidade que eu tinha que com o tempo foi sufocada, adormecida, que era o silêncio. Por ser uma pessoa muito introspectiva, com poucos amigos, por ter uma certa timidez, até além do normal, que com o tempo eu descobri que isso é uma característica causada pelo meu autismo leve, e o silêncio era algo que me acompanhava muito, os pensamentos, as reflexões. Só que depois que eu entrei na adolescência, seguindo um estereótipo, querendo seguir um padrão igual a outros jovens, isso foi aos poucos adormecido, com muitas músicas, conversas fúteis. Então, aos poucos isso ficou adormecido. Então, depois que eu voltei a buscar uma realidade além dessa ilusória, foi a época que eu me engajei na igreja, foi o meu primeiro passo. Eu comecei a trabalhar a minha mística, a minha vida de oração. No começo eu tive muita dificuldade de silenciar, fazer aquelas orações mecânicas, podemos dizer assim, quando não tem uma abertura, se torna mecânica. Às vezes você pode passar 24 horas rezando o texto, mas se você não tiver focalizado, em sintonia com Deus, aquilo ali são palavras soltas ao ar, Então, tudo pode ser um texto, pode ser uma leitura, mas se você está em sintonia com Deus, com o silêncio interior, aguçado, sensível, a manifestação do transcendente, aí sim acontece, Então, para você se encontrar com Deus, não é obrigado você ir a templos, a santuários, a montanhas, ou a locais devocionários, onde vai multidões e multidões. Basta um gesto, basta lançar os olhos ao Cristo que se faz presente em você, no silêncio de seu quarto, como fala a oração. Se você quer se encontrar com o Pai, tranque o quarto, reze um Pai Nosso, que estás no céu, que também se faz morada em você, que é morada do Senhor, que é templo do Senhor. Então, eu perseverei muito, rezava muito texto, tinha os ofícios, que era um costume também dos grupos, das comunidades, rezar em comunidade, que é aquela oração espontânea, mas sempre iniciada com o texto, com o texto, com o ofício, para depois entrar numa oração mais espontânea, que a gente tem que ter um certo amadurecimento para não se levar somente pelo emocional, que o emocional ilude muito, E às vezes aquela oração que é movida pelo emocional, quando você abre os olhos, não modificou muita coisa em sua vida, apenas acalmou seu coração naquele momento, mas não lhe revelou, não lhe curou do que é necessário para você amadurecer dia após dia. Porque a oração, para se frutificar, se concretizar aqueles atos daquele diálogo puro com Deus, é necessário também fazer a prática. O Espírito lhe revela quais os passos necessários para você superar suas dores, suas dificuldades, suas limitações, lhe dá meios
para conseguir se reconciliar com o próximo e consigo mesmo. A oração é uma revelação. Cabe a nós concretizar esse diálogo com o transcendente, com o divino que se faz presente em você, com o divino que se faz presente em tudo e em todos, o Deus revelado e manifestado. Ele jamais se omite a quem o busca, a quem o procura. Então, além dos textos, do ofício, a leitura é fundamental. O estudo bíblico, de livros espiritualistas, né? É muito interessante ter um conhecimento literário. E além disso, do conhecimento literário, e que tem uma forma de oração com a palavra que é a Lectio Divina, que eu recomendo, é muito interessante, né? Mas tenha cuidado no que é revelado na palavra a partir da sua própria mente, porque pode ter uma interpretação que não está em concordância com o magistério da igreja, né? Daí pode surgir heresias, pode surgir deturpações, que em vez de ajudar, faz a confundir, dividir. Então tem que ter um discernimento para isso, né? Então, além da leitura, do texto, do ofício, de outras orações devocionárias, também tem a oração pessoal. A minha oração pessoal, eu cultivo muito o silêncio, a meditação, né? Eu busco o deserto interior, total silêncio, né? Às vezes surgem imagens, às vezes só o deserto, às vezes só a escuridão, porque assim, eu não estou lembrado qual foi o profeta que ele fala na Bíblia, que ele está em busca de dialogar com Deus, foi para um monte e veio uma ventania muito forte, depois veio um ciclone, uma ventania muito mais forte ainda. Ele diz: isso não é Deus, isso não é Deus, isso não é Deus. E veio uma brisa leve que bate ao seu rosto. Ele disse: é Deus se manifestando. Então a gente tem que estar muito sensível às coisas do alto, não sensível às coisas do mundo, que o mundo sempre vai buscar e sensibilizar, mas com o único objetivo de te enganar, de te escravizar, numa falsa liberdade, que é a libertinagem, que escraviza, que lhe explora até o último suspiro de sua vida. Então, quando você busca o silêncio interior, você está caminhando diante de fantasmas. Esses fantasmas são suas limitações, são seus pecados, são suas falhas, que muitas das vezes você tentou esconder, mas quando você silencia, ele se manifesta. A consciência lhe apresenta. Por isso que às vezes é insuportável o silêncio para muitas pessoas. Eles não suportam o silêncio porque ele é doloroso. É doloroso silenciar, porque silenciar é o deserto interior, é encontrar seus fantasmas, é encontrar a casa toda arrebentada, toda arrebentada, quebrada, precisando de reforma. E essa casa é nosso templo, onde Cristo mora. Mas como é que está a situação desse templo? Mas para reformá-lo, o que é necessário para reformar uma casa? Se não primeiro observá-lo e reconhecer onde estão as falhas, para depois começar a trabalhar, a reformar, tijolo a tijolo, argamassa, cimento, reboco, alicerce, onde tudo começa até o telhado. Então assim é o nosso corpo. Devemos encarar nossos fantasmas, devemos nos perdoar, nos reconciliar com o próximo. O objetivo da oração é nos tornarmos íntimos com Deus. Um Deus que se faz presente em você é fundamental ir aos templos, é fundamental ir aos santuários. Mas se você não tiver intimidade com Deus, você pode estar
ao lado do Papa, conversando com ele olho a olho, não vai frutificar em nada se você não reconhece o Deus que está presente em você. Então, assim como eu descobri que para estar unido a Deus basta um gesto, devemos ter essa sensibilidade. Devemos ter íntimo de Deus. E isso só é possível através da oração sincera. Paz e bem.